outro grupo que... Mas vocês receberam, né? Acho que a Bárbara deve ter mandado aí. Sim, Bárbara, deu certo. Bárbara? Será que ela caiu? Sim, tá bom. É isso que eu preciso saber, tá, gente? Se vocês receberam, porque aí para eu continuar mandando naquele e-mail, então chegou certinho, beleza. Conseguiram fazer aquele exercício que eu deixei para vocês tentarem fazer o último? Embora a resolução estava no slide, mas vocês conseguiram fazer, tentaram fazer sozinhos? Sim, professora. Sim? Mas alguém tentou fazer, conseguiu fazer? Alguém teve alguma dúvida? Estão falando que estava muito difícil. Estava muito difícil, gente? Eu acho que você vai ter que explicar de novo para nós aí. Vocês não entenderam o exercício? Eu achei um pouco difícil, mas aí depois eu fui dando uma olhada nos anteriores e tal, e consegui fazer. Vocês viram que eu fiz um igualzinho na aula, né? Só mudou, assim, o enunciado e os números, né? Eu estou perguntando, pessoal, porque hoje a gente vai entrar em movimento uniforme. Aí a gente vai mudar um pouco, assim, é a mesma coisa, mas aí já tem uma outra equação e um outro raciocínio de exercício. Por isso que eu estou perguntando se aqueles lá estavam tudo bem, se vocês têm alguma dúvida. Só resolve ele com a gente para ver se é isso mesmo. Tá, eu resolvo. No final da aula eu resolvo, tá? Qual que é o nome do arquivo para mim pegar aqui no Drive, que eu não tô achando? Ah, o nome que eu mandei? Ou o que a Bárbara colocou lá no Drive. Ah, então é com a Bárbara, né? Ó, só vou abrir essa última aula para a gente ver esse último exercício e eu explico para vocês. Então, eu vou tirar um pouquinho o vídeo porque eu vou ter que mexer no meu computador só para achar essa última aula, tá bom? Já volto. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá bom. Bom, voltei, gente. Ó, será que a gente aguarda mais um pouco? Vamos aguardar mais um pouquinho. Porque são 80, 90 alunos, né? A gente está em 54 ainda, vamos esperar um pouquinho. Enquanto a gente não começa a segunda aula, eu vou compartilhar com vocês o último exercício da aula passada, que eu não resolvi, que eu deixei para vocês resolverem, tá? Porque eu vi que tem bastante gente com dúvida, e aí a gente já tira essas dúvidas e eu resolvo com vocês, tá? Aí depois eu começo a outra aula. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão me enxergando, gente, o exercício? Sim? Gente, ó, quem tá com o microfone ligado, tira ele, desativa ele para mim, porque eu tô ouvindo ainda um sonzinho de televisão lá no fundo, tá? Para eu ter todo o silêncio para eu poder explicar para vocês.
E aí, só se vocês tiverem alguma pergunta, aí vocês perguntam, ok? Só para não dar interferência. Então, vamos lá. Vou resolver rapidinho com vocês esse aqui, ó. É esse que eu deixei, né? Esse último. Um automóvel vai da cidade A para a cidade B, distante de 120 quilômetros, com uma velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. A seguir, ele desloca-se da cidade B para a cidade C, que está também em uma distância de 50 quilômetros, com uma velocidade escalar de 100 quilômetros por hora. Qual a velocidade escalar média do carro no percurso todo, de A até C? Então, a primeira coisa que eu expliquei para vocês lá naquele exercício anterior que eu resolvi, foi que a gente precisa fazer um esquema, tá? Desse caminho, desse trajeto que eles fizeram, de A até B e depois de B até C. Por que vocês precisam fazer isso, gente? Para vocês conseguirem enxergar, tá? Analisar o exercício para poder resolver. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu achar meu mouse aqui. De A até B, ele andou 120 quilômetros a 80 quilômetros por hora. De B até C, ele andou 50 quilômetros a 100 quilômetros por hora. Então, olhando para as minhas grandezas, quando eu penso em equação de velocidade, que envolve o tempo e o espaço que ele andou, eu tenho que saber que velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Eu tenho 3 grandezas, não tenho, nessa equação? A velocidade, ΔS e o ΔT. Então, eu tenho velocidade, espaço e tempo. O que o exercício me deu em cada trajeto? Espaço e velocidade. Então, o que falta aqui? Eu encontrar o tempo. A mesma coisa para o segundo trajeto. Ele me deu o espaço que o carro andou, o trajeto, e a velocidade. Então, eu tenho que encontrar o tempo para cá também. Antes de eu partir para o percurso todo, que é a velocidade média do percurso todo, que o exercício quer, eu tenho que achar o tempo que ele gastou de A até B e o tempo que ele gastou de B até C. Então, eu tenho que encontrar isso. Sabendo que a equação de velocidade... Professora, interrompendo rapidinho uma dúvida, só para... no caso aí tá para descobrir a velocidade média, que é o delta da distância com o delta do tempo. Daí embaixo, para descobrir o delta do tempo, você fez o delta do espaço dividido pela velocidade média. E caso fosse para descobrir, por exemplo, o espaço e ele tivesse dado a velocidade média e o tempo, seria a mesma divisão. É a mesma equação. Você só vai isolar o que o exercício te pedir, o que você precisar encontrar. Então, ó, você parte sempre dessa equação básica de velocidade média. Se ele te pedir velocidade, ela já está isolada, só substituir o espaço e o tempo. Se ele te pedir o espaço, você isola ele, aí você joga o tempo do outro lado. Se ele te pedir o tempo, que é o que acontece nesse exercício, eu tenho que isolar o tempo. Então, isolei o tempo, eu vou substituir o espaço que eu tenho e a velocidade. Então, já dando continuidade no que você perguntou, entre A e B, ou seja, a primeira parte do trajeto, espaço pela velocidade, ele andou 120 quilômetros, se vocês olharem no desenho, a 80 quilômetros por hora, que é a velocidade dele. 120 por 80 vai dar 1,5 horas, 1h30. Ok? Na segunda parte do trajeto, se vocês olharem lá em cima no desenho, ele andou 50 quilômetros, ó, só estou substituindo na equação, viu, gente? Não estou tirando do nada esses valores. ΔS por velocidade. Então, o ΔS é 50 por 100, que é a velocidade no segundo trajeto. 50 por 100, 0,5, que é meia hora. Agora, eu tendo o tempo de cada parte do percurso, vocês conseguem enxergar que eu posso somar todo o espaço de A até B, perdão, o espaço de A até B, o espaço de B até C, eu vou ter o espaço todo do percurso. Eu posso somar o tempo agora, que eu achei. Então, 1h30 no primeiro espaço, meia hora no segundo espaço, certo? Somar que eu vou ter o tempo todo do trajeto.
Tendo o tempo todo do espaço, olha aqui onde está meu mouse, ó. Tendo o espaço todo e tendo o tempo todo, eu acho a velocidade média do percurso inteiro. Então, qual é o ΔS total? É a soma do trajeto dele. Então, é 120 mais 50, que foi o que ele andou. Qual é o tempo total? É o tempo que ele gastou durante o trajeto todo. É só somar os tempos que eu achei. O da primeira parte, 1,5. O da segunda parte, meio. Então, 120 mais 50, 170. 1,5 mais meio, 2 horas. 170 dividido por 2 vai dar uma velocidade média de 85 km por hora. Como ele não pediu no sistema internacional, eu posso dar minha resposta em quilômetros por hora, que está certo. Tudo bem, gente? Deu para entender o raciocínio lógico do exercício? Sim, deu. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Professor, Oi. não teria como dar uma repassada rapidinho? Porque eu consegui entrar só agora. Rapidinho. Ó, Rapidinho. eu tenho duas partes do trajeto. Primeira parte, ele andou 120 quilômetros em 80 quilômetros por hora. Segunda parte, ele andou 50 quilômetros a 100 quilômetros por hora. Ele quer a velocidade média do trajeto todo. Eu tenho que achar o tempo que ele gastou em cada parte. Então, o tempo que ele gastou na primeira parte, ó, é só isolar o tempo da equação base, que eu parto da velocidade média, espaço pela velocidade. Então, primeira parte, o espaço foi 120 por 80, 1h30. Segunda parte, o espaço foi 50 por 100, meia hora. Agora eu tenho todo o espaço, que aí é só juntar 120 com 50, e todo o tempo, que é só juntar 1h30 com meia hora. Tendo todo o espaço e todo o tempo, eu acho a velocidade média do percurso todo, que é 85 km por hora. Tudo bem? Gente, esse tipo de exercício é muito importante para a prova, tá? Embora esteja bem no comecinho do nosso conteúdo programático, mas ele é interessante para a nossa prova. Então, quem ainda ficou meio que, tipo, entendeu, mas está ainda na dúvida, tenta fazer sozinho de novo. Os outros que eu dei. Tudo bem? Bom, deixa eu ver quantos nós estamos. Já estamos em 75. Deixa eu só olhar o bate-papo, se tem alguém falando alguma coisa. A gente já começa a aula de hoje. Tá, nada de interessante. Tudo certo, gente? Podemos dar continuidade? Professora, Oi. a lista de exercícios vai ficar pronto quando? Não consegui terminar ainda. Já estou fazendo ela, mas ainda não consegui terminar, tá? Okay. Mas assim que eu terminar ela, eu mando ela para vocês. Mas ela vai ser só para o final do bimestre, do semestre, né? Não, vocês só vão me entregar ela no final do semestre. Então, mas eu comecei a fazer, mas ainda falta bastante. Mas eu vou ver se até semana que vem eu consigo finalizar para estar mandando para vocês, tá? Tá bom. Vamos continuar, então? Vamos continuar, não, né? Vamos para a segunda aula. Eu vou compartilhar. Vocês verem se vocês estão enxergando certinho. Deixa eu colocar a apresentação que fica maior. Todo mundo está enxergando? Está me ouvindo? Sim. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai entrar em movimento uniforme. O que é o movimento uniforme, gente? Todo o corpo, a gente vai considerar que ele esteja em movimento uniforme se a sua velocidade escalar instantânea for constante, tá? Constante, gente, no decorrer do tempo. Então, assim, no intervalo de tempo, a velocidade é constante, ou seja, é sempre a mesma, ela não vai mudar, então a gente vai considerar movimento uniforme, tá? Quando a velocidade não muda. Por que eu estou batendo na tecla disso aqui?
Porque o movimento uniforme, que a velocidade é constante, é sempre a mesma, vocês vão utilizar uma equação. O movimento uniformemente variado, que a velocidade vai ser alterada, vai mudar, e aí a gente vai ter uma aceleração, vocês vão ter que usar uma outra equação. Então, precisa saber diferenciar isso, tá? Ou o exercício vai te falar assim, um corpo está em velocidade constante de valor tal. Falou em velocidade constante, movimento uniforme. Ou o exercício vai falar assim, um corpo está em movimento uniforme. Então, movimento uniforme ou velocidade constante, a gente vai utilizar essas funções horárias que eu vou passar para vocês agora. Temos que saber que a velocidade é constante. Se a velocidade for constante, eu vou partir da equação que eu já ensinei para vocês, que é essa equação aqui, ó. Deixa eu achar meu mouse. Velocidade, que a gente acabou de utilizar, é variação do espaço pela variação do tempo. Aí eu tenho que saber que a variação do espaço é espaço final menos o espaço Inicial. tempo final menos o tempo inicial. Então, quando eu falo de variação, eu tenho que saber que variação é isso, tá? Final menos o inicial, independente da grandeza. Para movimento uniforme, eu vou considerar o meu tempo inicial igual a 0. Quando eu olho para essa equação aqui, ó, eu estou passando o mouse, se eu considerar esse tempo igual a 0, ou seja, zerar ele, a minha equação vai ficar com essa cara aqui, ó. Velocidade é igual ao espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo. Agora vai existir um intervalo de tempo, um tempo, tá? Apenas o tempo. Quando eu passo o meu tempo para o outro lado, ele está dividindo aqui, ele vai passar aqui multiplicando a velocidade. Então, eu tenho velocidade vezes o tempo é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Como é uma função horária de posição, posição é espaço, então eu tenho que isolar o espaço, tá? Eu vou encontrar essa função horária. Então, o meu espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a função, eu acho que todo mundo, ou a maioria, já deve ter aprendido isso no colegial. É a função do movimento uniforme, de posição. Por que de posição? Porque é a função de espaço, tá? Então, o espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Quem já ouviu falar que essa função aqui é chamada de sorvete? Eu. Ah, já ouviram falar, né? Não é sorvetão não, professora? Não, o sorvetão vai chegar ainda, é no movimento uniformemente variado. Esse é o ó, olha aqui, sorvete, tá? Então, guardem isso. A função de movimento uniforme é sorvete, que é simplesmente essa, que é a função que nós vamos utilizar para tudo. Tudo bem? Se eu for falar em unidade no sistema internacional, o S vai ser em metros, o S0, que é o espaço inicial, em metros também, velocidade, metros por segundo, e tempo, segundos. Então, essas são as unidades no sistema internacional. Ok? Tudo bem, gente? Aqui eu tenho exercício para vocês. Prof, volta rapidinho, por favor. Volto. Pode falar. É só porque eu tô anotando umas coisas. Ah, tá. Ó, como, gente, o movimento uniforme é basicamente isso, tá? Então, a gente já vai entrar em exercícios, tá? Essa é a teoria de movimento uniforme que vocês precisam saber. Então, agora eu vou mostrar para vocês como os exercícios podem aparecer para movimento uniforme. Posso mudar? Sim, obrigada. De nada. Então, esse é o primeiro exercício. Ele fala assim: dois corpos, A e B, percorrem em movimento uniforme. Então, ó, já falou que tipo de movimento que é. Uma trajetória retilínea, onde os seus movimentos são expressos pelas equações. Então, ele me deu
a primeira equação. Espaço A, ou seja, o espaço do corpo A é dado por 30 mais 20t. E a equação do corpo B agora. O espaço do corpo B é dado por 90 menos 10t. Para vocês considerarem no sistema internacional, aí ele pede, calcule. Antes da gente ver o que ele pede, quando vocês batem o olho aqui, ó, nessas duas funções horárias, isso aqui que função horária é essa, gente? Que ele já me deu os valores. Função horária dos espaços. Metros por Sorvete, segundo. não é? Função horária do espaço. Todo mundo consegue enxergar isso? Não. Não? Porque se vocês conseguirem enxergar isso... Peraí. Se vocês conseguirem enxergar isso aqui, fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então, o que é isso aqui, ó? Presta atenção no que eu vou escrever. S de A é igual... O que é o 30? Qual é a função horária do espaço? Sorvete. S é igual a S0 mais VT. Então, S0 mais VT. Conseguem enxergar isso? Opa, ficou igual, perdão, gente. Conseguem enxergar isso? O S0 é S final? Inicial. Inicial. Tá? Então, ó, é a mesma equação. É a mesma. Só que aqui ele já me deu os valores. Zero é o que mesmo? Eu não entendi, cortou. Inicial. É a mesma equação. O S0 é inicial. É a mesma equação. Só que aqui ele já me deu os valores da equação. Então, ele fala que o corpo A teve essa função horária do espaço e o corpo B essa função horária do espaço. Ele já me deu praticamente a função horária pronta. Agora a gente vai trabalhar com elas dessa maneira. 70 metros, professora? Oi? 70 metros? Calma. Calma. Vamos lá, vamos devagar. O A. O que ele pede no A, gente? Deixa eu tirar meu quadro daqui. Qual a distância entre eles no instante inicial? B. Qual o instante do encontro entre os dois corpos? C. Qual a posição do encontro? Então, vamos para o A. Qual a distância entre eles, entre os dois corpos, no instante inicial? Gente... Não é zero? Perdão. Qual é o instante inicial, gente? Zero, não é? O instante inicial é zero. Para eu achar a distância entre o corpo A e o corpo B, todo mundo enxerga que eu tenho que achar o espaço, ou seja, onde o corpo A vai estar, onde o corpo B vai estar, para depois achar a distância entre eles. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. Então, se eu sei que no instante inicial t é igual a zero, eu vou substituir onde está o tempo na primeira equação do corpo A. Onde está o tempo, eu substituo zero. Então, ele me deu SA é 30 mais 20t. SA vai ser 30 mais 20 vezes zero, porque o meu tempo é zero. Então, o espaço do corpo A vai ser 30, 20 vezes zero, zero. O espaço do corpo A vai ser 30 metros. Ou seja, no movimento, uma linha retilínea, ele vai estar em 30 metros. Tá? O corpo B, a mesma coisa. O espaço em B vai ser 90 menos 10 vezes o tempo, que é zero. 10 vezes zero, zero. Então, o espaço em B vai ser 90 menos zero, que vai ser igual a 90. Então, pense em uma linha retilínea, um trajeto. O A está em 30 e o B está em 90. Qual é a distância entre eles? 90 menos 30 ou 30 menos 90 em módulo, que é a mesma coisa. É a diferença entre eles. Então, a distância entre os dois corpos é 90 metros menos 30 metros, que vai ser igual a 60 metros. Tudo bem? Sim, professora, obrigada. Deu para entender, gente? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Analisar o exercício. Ele me pediu no instante inicial. Opa, então no instante inicial o tempo é zero.
Então, eu já sei que na minha equação eu tenho que substituir o tempo por 0. Como ele pediu a distância entre os dois corpos, eu vou achar a distância que o primeiro corpo está, depois é que o segundo corpo está, e acho a diferença entre elas. Ok? O B. Qual o instante do encontro? Quando ele fala instante, é tempo. Tá? Qual... Deve tirar uma fotinha assim. Nesse ou no outro? No outro. Foi? Beleza. Qual o instante do encontro? O instante é tempo, tá, gente? Então, qual é o tempo? No momento em que os dois corpos se encontram. Para que os dois corpos se encontram, o que eu preciso saber? Que o espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Eles têm que estar na mesma posição. Eu tenho uma linha reta, eles estão vindo, não sei se eles estão em sentidos opostos, ou se eles estão caminhando juntos, um mais na frente, um mais atrás, não importa. O importante é, no momento em que eles se encontram, no ponto de encontro, vocês concordam que o espaço tem que ser o mesmo? Para que o espaço seja o mesmo, então eu tenho que saber que o SA, o espaço do corpo A, tem que ser igual ao espaço do corpo B. Sabendo isso, eu posso substituir a equação do corpo A e a equação do corpo B e igualar. Então, ó, qual é o espaço do corpo A? 30, isso aí ele me deu no enunciado, mais 20t. Qual é o espaço do corpo B? 90 menos 10t. O que cabo que tem que passar lá, os dois cabos. Gente, tira o microfone. Então, eu tenho a igualdade das duas equações de espaço. Se vocês repararem, só está o tempo em função do tempo, que é o que ele quer. Então, eu vou isolar o tempo de um lado e as grandezas, as outras grandezas do outro lado. Então, eu vou jogar o tempo do lado esquerdo. Ó, 20t já está aqui, então mantenho 20t. Menos 10t está do outro lado, vai para cá, mais 10t. O 90 já está desse lado, 30 está positivo aqui, vai para cá, negativo. Joguei tudo que tem o tempo de um lado e tudo que não tem tempo do outro lado. 20 mais 10t, 30t. 90 menos 30, 60. Isolo o t, o 30 está multiplicando, vai passar dividindo. 60 dividido por 30, 2. Então, o tempo em que os corpos se encontram é igual a 2 segundos. Deu para entender? Sim, professora. Sim. Alguma dúvida, gente? Não. Quem tiver que tirar foto já... Pode falar. Vai explicar de novo que aqui cortou, legal. Oh, meu Deus! Ó, qual o tempo em que os corpos se encontram? Os corpos se encontram... SA igual a SB, ou seja, o espaço tem que ser o mesmo. Igualei as minhas duas equações, isolei o tempo para achar o tempo em que o espaço de A é igual ao espaço de B. Então, aqui é só continha, 60 dividido por 30, 2 segundos. Então, o tempo de 2 segundos é o tempo em que o corpo A encontra com o corpo B. Ok? C. Qual a posição do encontro? O que eu sei já do encontro que eu encontrei lá na alternativa B? Que no encontro dos dois corpos, o tempo é de 2 segundos. Isso eu já encontrei, tá? Na alternativa anterior. Agora, ele quer saber qual é a posição. Qual é a posição do trajeto que os dois corpos vão estar igual, a posição deles precisam ser iguais, tá, gente? Nesse tempo de 2 segundos. Então, é só substituir. Eu tenho a equação dos dois corpos, não tenho? SA e SB. Eu sei que o tempo tem que ser 2, porque é em 2 segundos que eles se encontraram. Então, é só substituir o tempo por 2, ó. SA é igual a 30, mais 20 vezes t.
30 mais 20, o tempo é 2 vezes 2. 2 vezes 20, 40. 30 mais 40, 70 metros. Eu poderia achar de um só, porque eu sei que o outro tem que ser igual, no mesmo espaço, tá? Vai No dar encontro. sempre igual, professora? Oi? Vai dar sempre igual? Sempre igual, porque é o ponto de encontro. Então, é o ponto que os dois se encontraram. Tem que ser a mesma distância, tá? O mesmo espaço, tá? Naquele ponto. Eu só fiz o outro para vocês verem que dá igual, mas vocês poderiam fazer no um só. Então, aí eu fiz o outro para mostrar para vocês, ó, que tem que dar igual. S de B é 90 menos 10t. 90 menos 10, o tempo é 2 no encontro. Então, 10 vezes 2, 20. 90 menos 20, 70. Então, eles têm que estar, os dois corpos têm que estarem no mesmo ponto, tá? Nesse tempo de 2 segundos. Então, eles têm que estar em 70 metros. Tudo bem? Tudo Sim, bem. gente. Alguma dúvida? Professor, Oi. cortou de novo. Tá difícil essa internet, hein? Tá complicado, né? A Vivo tá ruim hoje. Ó, só substituir o tempo nas duas equações que ele te dá, tá? Que tempo é esse? O tempo de encontro dos dois móveis, tá bom? Então, o tempo você já encontrou lá atrás, no B. Aqui você encontrou, ó, o tempo de encontro dos dois é 2 segundos. Substitui na primeira equação. Aqui, 70 metros. Substitui na segunda equação, faz as contas, 70 metros, vão ver que a posição é a mesma. Ok? Ok, fechou. Segundo exercício. Um corpo desloca-se em linha reta com a posição. Então, ele te deu de novo uma função horária. S é igual a 10 menos 2t no sistema internacional. De novo, ele te dá a função horária praticamente pronta. Determine a posição inicial e a velocidade desse corpo. B, a posição em 4 segundos. C, o instante, que é o tempo, em que o corpo passa pela origem. Primeira resolução de A. Resolução mais fácil que tem, comparação da função horária. Então, ele me deu essa função horária aqui em cima no enunciado, ó. S é igual a 10 menos 2t. A gente conhece a função horária do movimento uniforme, que é o sorvete. S é igual a S0 mais VT. Ok? O que ele quer no A? A posição inicial e a velocidade. Posso fazer isso por comparação de equação? Posso. É a mesma coisa. Qual que é nas duas equações? Ó, deixa eu achar meu mouse aqui, gente. Meu mouse some. O espaço inicial na equação que ele me deu vai ser 10. A velocidade na equação que ele me deu vai ser menos 2. Então, essa é a minha resposta. Só a comparação da equação de sorvete com a função que ele me deu. Então, espaço inicial é igual a 10 metros e a velocidade menos 2 metros ao quadrado. Perdão, menos 2 metros por segundo. Tudo bem? Perceberam só a comparação simples? Agora B. Professora, uma dúvida que eu fiquei, tipo, é que eu já vi que não tá usando, mas, tipo assim, no caso a velocidade é em metros por segundo e o tempo é em segundos. Na multiplicação não teria que, tipo, fazer os segundos, juntar, tipo, segundos ao quadrado, alguma coisa assim, ou só na hora de escrever a resposta? Unidade não muda, tá? A unidade é sempre a mesma. Tem que saber, unidade de tempo é segundo, unidade de velocidade é metros por segundo e unidade de espaço é metros. Isso não muda, tá? No sistema internacional é isso. Só jogar a unidade acabou. Não precisa multiplicar nada, não precisa fazer conta de nada. Tá? Professora, então. Oi. A velocidade ela pode ser negativa? Pode ser negativa. Depois a gente vai ver em forma de gráfico como isso fica, tá? Como a gente tem uma linha reta, pensa numa linha reta no seu trajeto,
Deixa eu fazer um negócio. Espera aí para vocês. Depois eu volto aqui, tá? Peraí, deixa eu tentar fazer um negócio para vocês verem. Vocês vão pensar sempre assim, gente, numa linha reta. Estão enxergando a linha que eu fiz? Sim. Numa linha reta, você tem sempre um meio, que é o seu zero. Então, você tem a origem. A sua origem é o zero, tá? Vou deixar até aqui, que depois a gente vai usar. Opa, saiu. A sua origem é sempre o zero. Estão enxergando isso? Aí vocês têm o aumento dos números, né? Por exemplo, 1, 2, 3, positivo para a direita. Então, se a gente colocar isso, os números aqui vão crescer positivamente. 1, 2, 3, etc. E você tem a diminuição do seu espaço, que são os números negativos do lado esquerdo do seu zero na sua trajetória. Então, se a gente colocar aqui, ó, isso aqui é matemática, tá, gente? Peraí, galera. Ó. Aí a gente vai ter os outros números aqui, ó, só que é o contrário, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Olha isso aqui. Então, a gente tem do zero, que é a minha origem, o aumento do meu espaço, que é a minha velocidade positiva. Do zero, se eu diminuir o meu espaço, eu tenho a minha velocidade negativa. Tá? Isso vai ficar mais claro nos gráficos. Mas resumidamente, deu para entender? Deu, professora, obrigada. Vamos voltar lá agora. Deixa eu só olhar o... Não, depois eu olho o bate-papo. Se tiver alguma dúvida, eu respondo. Senão eu tenho que sair do slide. Então, vamos voltar. Então, aqui tudo bem, né? Agora, a alternativa B. A posição em 4 segundos. Então, ele quer saber qual é o espaço que o corpo vai estar no tempo de 4 segundos. Ele deu a equação, o que eu faço? Só substituo o tempo por 4. Então, espaço é igual a 10 menos 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2 metros. Então, a posição em 4 segundos será 2 metros. Então, suponhamos que ele vai estar aqui, ó, nesses 2 metros aqui. Tá? Nessa posição, meu corpo vai estar. Ok? E o C? Deixa eu tirar o meu quadro daqui que está na frente. O instante, ou seja, o tempo em que o corpo passa pela origem. O que é a origem que eu acabei de falar? O zero. O zero. Então, qual é o tempo quando o meu corpo passar pelo zero? Ou seja, quando o espaço dele for zero. Aí eu tenho que substituir o espaço por zero para achar o tempo. Então, é só substituir de novo na minha equação. Só que agora, a origem é espaço zero. Então, o S eu substituo o zero. Aí vai ficar 10 menos 2t. Vou isolar o tempo, que é o que ele quer. O tempo menos 2t está negativo. Vou passar para o outro lado. Deixa eu achar meu mouse. Positivo. Então, vai ficar 2t é igual a 10. T é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5 segundos. Então, a origem sempre vai ser zero. Isso, a origem, o espaço sempre vai ser zero, tá? Então, ó, em 5 segundos, o meu corpo estava aqui, ó. O que vocês perceberam olhando esse trajeto que eu fiz? O meu corpo não estava aqui, em 2, na alternativa B? Não estava em 2 metros? Depois ele não veio para S igual a zero? 5 segundos? 5 segundos depois, ele não veio para a posição zero aqui? Sim. O que aconteceu com ele? Ele foi diminuindo, todo mundo enxerga isso? Diminuindo o espaço? Se ele foi diminuindo o espaço dele, o que acontece com a velocidade? Vai dar negativo. Então, a velocidade inicial é menos 2, professor. A velocidade constante dele. A velocidade é a mesma. Então,
Então, no Tanto caso, no isso seria um início. movimento retrógrado, Tanto sei no lá, esqueci. início quanto no final, a velocidade vai ser menos 2 metros por segundo, porque ela não muda. Lembra? Movimento uniforme. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ele estava no 2, aí ele diminuiu para o 0. Então, se ele diminui o espaço dele, quer dizer que a velocidade é negativa. Se ele tivesse aumentado o espaço dele, a velocidade dele seria positiva. Conseguiram? Ficou mais claro? Sim? A partir do momento que eu vi que tem um número negativo, ele vai estar voltando, né, para a sua origem. Isso, ele vai estar diminuindo o espaço. E se a velocidade for positiva, ele vai estar aumentando o espaço. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês montam, que nem eu montei aqui, ó, esse eixo comum matemático, tá? E aí vocês, conforme vão fazendo o exercício, vão colocando o corpo na posição que ele está. E aí vocês já conseguem enxergar isso. Ok? Exercício 3. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta no bate-papo, gente, porque tem gente que está sem microfone, tá? Só um minutinho. Nossa, tem bastante coisa no bate-papo. Só ver se é alguma coisa do exercício. Professor, só volta no último slide, por favor, rapidinho. No último ou no primeiro? No no último que eu dei agora, já volto. Tá. A Joyce perguntou da equação, perdão, da grandeza da aceleração, tá? A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Velocidade é metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado, no sistema internacional. Parece que estão falando do slide, beleza. Rapidinho, quem precisa que volte nesse último? Prontinho, obrigado. Exercício 3, o mesmo estilo de exercício, tá? Então, agora vocês vão acompanhando, vocês vão ver que vai ficar mais claro. A posição de um móvel varia com o tempo, segundo a equação dada por S é igual a menos 5 mais 20t. Então, gente, aqui, ó, eles me deram de novo a equação. Determine o espaço inicial e a velocidade do móvel. O espaço do móvel em 5 segundos e a variação do espaço nos 10 primeiros segundos. Então, o A é aquele simples. A gente vai fazer comparação de fórmulas. Eu tenho a fórmula do sorvete, do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. E eu tenho a equação que ele me deu. S é igual a menos 5 mais 20t. O meu S0 vai ser menos 5 metros. A minha velocidade vai ser 20 metros por segundo positivo agora. Então, eu já tenho a minha resposta só de comparação da equação. Ok? Tudo bem? B. O espaço do móvel em 5 segundos. Então, vou substituir. Ele quer nesse tempo, então eu vou substituir o tempo e saber em que espaço, ou seja, em que posição o meu móvel vai estar. Equação que ele me deu, S, posição é igual a menos 5, mais 20t. O t, ele quer que eu substitua por 5 segundos, então 20 vezes 5 vai dar 100. Menos 5 mais 100, 95, positivo, porque considero o sinal do maior. Então, num espaço de 95 metros, o meu tempo que ele me deu vai ser de 5 segundos. Tudo bem? Agora, o que vocês perceberam aqui nesse agora? Em relação ao outro que eu já expliquei? Variação do espaço. Isso. O meu espaço está aumentando. Se o meu espaço está aumentando, a minha velocidade vai ser positiva. Positiva. Mais 20 metros por segundo.
Então, reparem isso, ao contrário do que aconteceu no outro exercício. C, a variação do espaço. O que é variação de espaço? ΔS. Isso. Ocorrida nos 10 primeiros segundos. Então, em 10 segundos. Então, ele quer qual é o ΔS num tempo de 10 segundos. Olha a minha equação de sorvete. S é igual a S0 mais VT. Todo mundo consegue enxergar. Se eu passar esse S0 para cá, para o lado esquerdo, ele tá positivo, ele vai vir negativo. Vai ficar S menos S0. O que é S menos S0? É o espaço final menos o espaço inicial? Que é a variação do espaço, que é o que ele quer. Entendeu? Isso aqui é a variação do espaço, é o ΔS, que é exatamente o que o exercício quer. Então, o ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Então, o ΔS, que é o que ele quer, vai ser a velocidade. Qual que é a velocidade que a gente achou em A? 20. O tempo que ele quer nos 10 primeiros segundos, então 20 vezes 10. 20 vezes 10, 200 metros. Então, a variação do espaço para os 10 primeiros segundos é 200 metros. Deu para entender? Esse joguinho que eu fiz aqui, do ΔS? Acho que sim. Uma pergunta só no slide anterior, daquela troca ali, tipo, da comparação. Vou voltar Aqui. fazendo. É só escrever, tipo, desse jeito que tá aí, quando der a velocidade, no caso, ele deu o espaço que tava e o tempo. De caso ele pedir, é só escrever desse jeito. Caso tenha Só fazer algo parecido. a comparação, a circulação e dar o resultado. Ok, então. Tá? Gente, tudo bem esse exercício? Sim. Sim? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo bem, professora. Deu para entender? Acharam esses exercícios mais fáceis que o da aula passada? Ou não? Tá no mesmo nível? Olha, esses exercícios até porque são tranquilos. Tipo, o que falta mesmo é que eu tô sem os slides, tipo, pra ficar revendo e tentar praticar essas coisas pra pegar o jeito mesmo. Ótimo. Vamos ver os gráficos agora. Olha que bonitinhos. Quem gosta de gráfico? Professora, depois você vai passar esse slide para nós? Lógico que eu vou. Vou passar todos os slides para vocês. Bem te chamando. Vamos lá. Gráfico de movimento uniforme. Primeiro gráfico que a gente vai ver é a posição em função do tempo, tá? Ou seja, o espaço pelo tempo, tá? O que a gente vai analisar nesses gráficos? Se a minha velocidade é positiva ou se a minha velocidade é negativa. O que aconteceu nesses dois últimos exercícios que a gente estava discutindo. Se a minha velocidade for positiva, significa que o meu espaço, que está no meu eixo Y, está aumentando no decorrer do tempo. Todo mundo enxerga isso? Então, eu tenho uma reta crescente e um movimento progressivo. Ok? Se a minha velocidade for negativa, o que também aconteceu no exercício anterior, não, no outro, né, antes no segundo exercício, eu tenho que a minha posição está diminuindo com o passar do tempo. Então, eu tenho uma reta decrescente e posso considerar um movimento retrógrado. Todo mundo enxerga isso graficamente, gente? Sim ou não? Sim, professor. Conseguiram enxergar, então, que a posição aqui aumenta com o tempo, por isso que é crescente, e na decrescente a posição diminui com o tempo. Quando aumenta, a minha velocidade é positiva, quando diminui, a minha velocidade é negativa. Isso é importante, vocês precisam gravar isso, tá? Quando o móvel não estiver em movimento, ou seja, quando o móvel estiver em repouso,
a sua posição vai ser a mesma, porque ele vai estar parado. Todo mundo concorda? Então, se ele está parado em um ponto, velocidade 0, repouso, eu vou ter um gráfico com essa cara, ó. Uma reta constante num ponto único, que é a minha posição, porque ele vai estar parado. Tudo bem? Todo mundo enxerga isso? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, dá um grito, tá? Agora vamos ver uma outra maneira de encontrar essa relação de velocidade no gráfico. É o mesmo gráfico, tá? Só que aqui eu coloquei só o gráfico na reta crescente. Então, eu tenho o espaço em Y, o tempo em X, a minha reta crescente, que vai significar que a minha velocidade é positiva. Se eu fechar esse triângulo retângulo aqui, ó, isso aqui é um triângulo, ó, com um determinado ângulo, eu vou usar a tangente para achar a velocidade desse ângulo. Então, se o meu exercício der em forma de gráfico, eu consigo, através do gráfico, encontrar a velocidade. Pela matemática, o que eu sei? Que a tangente deste ângulo, tangente de θ, vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso aí todo mundo lembra? Seno, cosseno, tangente. Agora a gente vai ver só a tangente, tá? Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é o cateto oposto? O ΔS, a variação do espaço. O que é o cateto adjacente? O ΔT, que é a variação do tempo. Então, a tangente do meu ângulo vai ser ΔS por ΔT. O que é ΔS por ΔT? Velocidade. Então, eu posso dizer que a tangente do meu ângulo é igual a velocidade. Ou seja, se o meu exercício der apenas um gráfico e pedir um gráfico com angulação, com valores de ΔT, valores de ΔS e pedir a velocidade, eu consigo encontrar ela a partir da tangente. Tudo bem? Professora, sempre a tangente? Nesse caso, sempre a tangente, que é a única que vai representar as grandezas que a gente precisa para achar a velocidade. Ok? Que no caso é a reta vermelha aí, né, professora? Ela representa a velocidade, tá? Não significa que mas ela representa a velocidade, que na verdade é a divisão de S por T. Então, ela faz a representação da velocidade. Mas o que vocês têm que enxergar é esse triângulo aqui, ó, que eu tô passando o mouse, ó, esse triângulo aqui, que vocês vão analisar ele, tá? Tudo bem, gente? Sempre quando tiver o θ aí embaixo, aí a gente já sabe que é o ângulo que a gente tem que achar, né? Exatamente. Aí, com ele, com a tangente desse θ, vocês conseguem encontrar a velocidade. Ok, obrigado, professora. Agora, a gente vai ver gráfico de velocidade em função do tempo. Os outros eram espaço em função do tempo. Agora é velocidade em função do tempo. Só que tem um porém, gente. O que a gente sabe de movimento uniforme? Que a velocidade é sempre constante. É sempre a mesma. Isso significa que a hora que eu vou analisar esse gráfico de velocidade, vai dar uma reta sempre constante. Independente se a minha velocidade é positiva ou negativa, é sempre uma reta, porque ela tem que ter sempre o mesmo valor. Então, ó, para uma velocidade positiva, que o movimento é progressivo, eu tenho uma reta constante no decorrer do tempo, mas do lado positivo do eixo, certo? Se aqui é o meu zero, positivo é para cima e negativo é para baixo. Todo mundo lembra disso, né? Na matemática. E se a minha velocidade for negativa, ou seja, o meu movimento retrógrado, eu vou ter uma reta constante, ou seja, sempre com o mesmo valor no decorrer do tempo, só que na parte negativa do meu eixo, abaixo do zero. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim? Ótimo. E mais um gráfico, eu acho que é o último gráfico, graças a Deus, né? Relação da área com a velocidade. Então, se o exercício
Da mesma maneira que eu expliquei a tangente para vocês, lá atrás, como achar a velocidade pela tangente, só que aqui, como o meu gráfico é velocidade pelo tempo, eu consigo achar a variação do espaço, que é o ΔS. Mas não é pela tangente, é pela área da minha figura. Então, se o exercício me der simplesmente um gráfico de velocidade pelo tempo, formando uma área, e pedir a variação do espaço, que é o ΔS, pela área da figura que tiver formada no gráfico, eu consigo encontrar. Nesse caso, é um quadrado. Podia ser um retângulo, tá? Um quadrado, eu consigo encontrar a área do quadrado e achar o ΔS. Qual é a área de um quadrado? Lado vezes lado, todo mundo concorda, certo? Qual é um lado e qual é o outro lado? Esse lado de baixo aqui, ó, é a variação do tempo. Estão vendo? Esse lado de cima aqui, ó, é a minha velocidade constante. Então, velocidade vezes a variação do tempo. Um lado vezes o outro lado. Velocidade vezes variação do tempo é o quê? ΔS. Todo mundo enxerga isso pela minha equação? Velocidade vezes o tempo é o ΔS. Então, eu posso dizer que a área da minha figura do gráfico é igual ao ΔS, que é igual à variação do espaço. Tudo bem, gente? Desses gráficos aí, professora, tem algum exercício que você vai passar? Tem, a gente vai fazer exercícios de gráficos também, tá? Nós vamos chegar lá, só na aula que vem. Na próxima aula pode ser que eu já dê exercício de gráfico para vocês. Eu vou ver certinho, mas eu acho que eu já vou dar alguma coisa de gráfico, sim. Gente, de gráficos, aqueles exercícios que eu dei, eu percebi que vocês até pegaram legal, né? Mas de gráfico, vocês têm alguma dúvida? Os gráficos são importantíssimos para a nossa aula, para a nossa matéria de mecânica, tá? Vocês vão ver que gráfico de movimento uniforme, depois vai entrar de movimento uniformemente variado, vai acompanhar a gente o tempo todo. Então, de gráfico, vocês têm alguma dúvida? Querem tirar uma foto, um print dos slides de gráfico? Embora eu vou enviar isso para vocês essa semana. Mas se quiserem, ó, dê uma olhadinha então. Esse primeiro gráfico, área relacionada à variação do espaço. Esses dois gráficos, velocidade pelo tempo. O que a gente precisa saber é que a velocidade é sempre constante. Ela só vai mudar se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. E o tipo de movimento vocês também precisam saber. Essa relação já é espaço pelo tempo e através da tangente eu consigo encontrar a velocidade. Também é importante. E esse outro é quando não tiver em movimento o corpo, ou seja, estiver em repouso, ele vai estar parado, então o meu espaço vai ser constante numa velocidade zero. E os dois primeiros gráficos que a gente analisa se a posição está aumentando ou se a posição está diminuindo, e isso está relacionado a uma velocidade positiva ou negativa, respectivamente. E tem que também saber os tipos de movimento. Tudo bem, gente? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Hein? Vamos lá. Agora, quem quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida, quiser que eu volte em algum slide, eu volto, tá? Eu preciso saber. Até aqui, movimento uniforme. Eu já dei para vocês toda a matéria de movimento uniforme. Já fiz exemplos das continhas básicas e depois a gente vai fazer, semana que vem, a gente vai fazer exercícios de gráficos de movimento uniforme, antes de entrar em movimento uniformemente variado. Mas da teoria, dos gráficos, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Eu acho que, por enquanto, tá tudo certo. É só explicar de novo a fórmula em si. A fórmula do movimento uniforme? Isso. Antes, aquele slide antes dos exercícios. Esse? Isso. Esse slide, gente. Espera aí, deixa eu só ajeitar o quadro aqui. Deixa eu tirar da frente, da minha frente. A função horária
do movimento uniforme, ela vai partir da equação de velocidade que eu já expliquei para vocês na primeira aula. Então, velocidade é variação do espaço pelo tempo. Variação do espaço, S menos S0, tempo, T menos T0. Quando eu falo em movimento uniforme, o meu tempo inicial é sempre zero. Então, eu zero esse tempo inicial. O tempo que me sobrou, eu vou passar para o outro lado, multiplicando a velocidade. Então, eu vou ter a variação do espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Vou isolar o meu espaço final para ele me dar a função horária do espaço, que é o que eu vou utilizar nos exercícios. Então, o espaço final vai ser espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a equação base de movimento uniforme que vocês precisam saber, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Tá, o Alexandre pediu para mostrar o gráfico que está V igual a zero novamente. Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui. O gráfico que está o velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero significa que o meu corpo está parado, tá? Não está em movimento. Se ele está parado, ele está numa posição apenas. Então, com o tempo, ele não vai mudar a posição. Ele está parado, por exemplo, em 10 metros. Ele não vai sair dos 10 metros. Por isso que a minha reta é constante. Tudo bem? Entendi, Quem perguntou? Obrigado, viu? De nada. Mais alguma pergunta, gente? Quem perguntou da lista, de novo, de exercícios, eu vou ver se eu consigo terminar esse final de semana ou até semana que vem, porque é uma lista que eu tenho que colocar exercícios do conteúdo todo, tá? Do semestre todo. Então, eu tenho que tentar colocar no mínimo uns 15 exercícios. Não, no mínimo uns 12, que dê para eu colocar pelo menos 2 de cada conteúdo, tá? Até o final do semestre. Para vocês me entregarem. Então, eu estou começando comecei ela, fiz uns 2, 3 exercícios, mas até semana que vem eu termino e já envio por e-mail para vocês. Professora. Oi. No final dos exercícios, você vai dar o resultado final? Sim, vou colocar a resposta no finalzinho para vocês conferirem com a de vocês. Ok, obrigado. Quem perguntou de Torricelli, a gente vai ver Torricelli sim, tá? Em movimento uniformemente variado. Professora. Tudo bem? Oi, pode professora, falar. Só queria ver um negócio naquela slide da tangente. Da tangente? É. Aqui. Esse. Ah, tá, entendi. É, para achar a velocidade. Usa a tangente, acha a velocidade. Isso. Pela tangente você consegue achar a velocidade, tá? Tá. Depois a gente vai fazer exercício de gráfico, vai ficar mais claro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula. Professora. Oi. Os slides você vai mandar, Boa né? noite. Pode falar. Os slides você vai mandar quando pra gente? Então, eu devo entrar para preparar a aula de vocês e as outras aulas que eu dou dos outros cursos, que amanhã eu tenho aula, amanhã eu não consigo. Quinta, sexta-feira eu entro para preparar as outras aulas, tá? Assim que eu entrar no computador para preparar as outras aulas, eu já envio por e-mail para vocês, porque eu já envio das outras turmas também. Então tá, porque a gente usa para estudar. Sim, quinta ou sexta eu já mando, tá? A gente vai sempre combinar assim, tá, pessoal? Eu dou aula na terça, aí lá para quinta, sexta-feira, que eu entro para preparar as outras aulas da semana que vem, eu já envio os slides para vocês, toda semana. Ok, professora, obrigada. De nada. Pessoal, boa semana a todos, bom final de semana e a gente se vê na terça-feira. Boa noite, professora. Até mais. Oi, professora. Fica com Deus aí, tá? Boa semana. Amém. Vocês também. Cuidem-se, tá? Beijos. Tchau.